Estamos de volta, o Dr. Luiz voltou aqui porque a gente até sentou aqui para acompanhar mais um pouquinho do nosso documentário A Máquina Humana. E, Dr. Luiz, você não sabe a coincidência. Aliás, eu não acho que é coincidência, não. Eu acho que é providência, porque a gente vai acompanhar hoje, ao longo dessa semana, a gente vai exibir o episódio O Combustível, que é a terceira parte desse documentário A Máquina Humana, né? Você já parou para pensar que a gente precisa de um combustível ideal para todas as máquinas? Porque estou falando de carro, a gente já pode pensar em gasolina, diesel, Sim. álcool, mas as nossas máquinas da cozinha também precisam de um tipo de energia, por exemplo, que vai ser o combustível ali, né? Teru, tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, né? Se você comprou um carro novo e você quer saber qual é o melhor combustível, o que você tem que fazer? Consultar o manual do fabricante, não é? Você vai lá olhar se é diesel, se é gasolina, se ele é flex, se você pode usar qualquer coisa, né? O nosso corpo é a mesma coisa. Essa máquina maravilhosa também tem um manual de instruções que foi escrito pelo Criador, pelo nosso Criador, que é Deus. E se você vai ler a Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, você vai ver ali no verso 29 qual é o combustível melhor para o ser humano. E qual é? Uma alimentação baseada em vegetais, Teru. Vamos ver o que acontece quando a gente faz escolhas não saudáveis e saudáveis também. Acompanhe agora A Máquina Humana. Uma máquina precisa de energia para funcionar de maneira eficiente e eficaz. Quando o combustível certo é utilizado, a máquina opera em sua capacidade máxima, alcançando a performance para a qual foi projetada. Se, por engano ou negligência, um combustível inadequado for usado, a eficiência da máquina fica comprometida e problemas vão surgir, desde falhas menores até avarias significativas que podem levar a danos permanentes e até mesmo a perda total da máquina. Esse carro que eu estou dirigindo, por exemplo, foi projetado para rodar com gasolina. Se eu colocar diesel, ele não vai funcionar corretamente. Pode até ser que ligue, ande um pouquinho, mas eventualmente vai apresentar problemas. Quando se nasce o projeto, já tem uma definição de qual motor nós vamos utilizar, qual combustível esse motor vai utilizar. Então, assim, isso está no inicial. E para cada combustível existe, vamos dizer assim, um projeto específico de motor, né? Para você extrair o máximo do motor, você tem que já conhecer ali no início qual o combustível que você vai utilizar. O tanque de combustível, né? Que é uma caixa, né? Normalmente, no nosso caso aqui, 120 litros, os carros de rua aí 40, alguns 60. Dentro desse tanque você tem algumas bombas que alimentam, vamos dizer assim, um outro reservatório dentro dele que tem uma outra bomba principal. Essa bomba principal vai pegar esse combustível e vai levar até próximo do motor, onde vai ter um regulador de pressão. Esse regulador de pressão que vai determinar qual a pressão que esse combustível vai estar na linha. Nisso, o combustível chega no motor, né, e ele vai ser injetado dentro da câmara de combustão, onde vai ter uma união, assim, nós temos entrando ar e combustível, vai se misturar e nisso, em seguida, vai vir uma explosão, né, para dentro da... Quando você vai ter uma centelha, dessa explosão se gera energia para fazer com que esse pistão
desça, né, e mova, vamos dizer assim, que a gente chama de virabrequim. E virabrequim está nos trazendo aí uma força que nós vamos levar essa força primeiro para dentro do câmbio e depois do câmbio para as rodas e depois das rodas aí para o chão. Então você está usando etanol. Então você tem lá um setup que nós chamamos, é um mapa como esse motor vai operar. Se você simplesmente só coloca gasolina, ele vai operar completamente de forma errônea, né? Isso em termos de competição, onde você está buscando o máximo, né? Você poderia falar, mas como que funciona o carro de rua, né? Onde tem o flex, né? Mas no carro de rua, vamos dizer assim, se faz uma média, né? Se busca uma média entre dois combustíveis. Aqui não, aqui nós temos que explorar o máximo desse combustível. Então, quando você vai para o máximo, você se distancia do outro, né? Então, um motor de competição para etanol é completamente diferente do que para gasolina. Além do problema do dano no motor que pode acontecer, né, é algo que tem que ser evitado, né? Se seu carro ele prevê um combustível, você tem que usar esse combustível, né, para ele ter o rendimento na sua plenitude. E que às vezes você tem até uma ideia falsa, né, de colocar um outro combustível. Tem gente que tem o carro a gasolina, quer colocar o etanol para ser mais econômico, mas não está preparado para isso. Mas isso vai trazer um malefício para o seu carro, né? Os componentes internos, por exemplo, são distintos às vezes, né? Isso pode trazer corrosão, não só falta de potência. Então, assim, se você tem um carro que determina um combustível só, você tem que utilizá-lo, né? E não utilizar uma versão genérica ou misturada desse combustível. Agora vamos comparar essa realidade ao funcionamento do corpo humano. A nossa máquina biológica requer combustível que vem de vários fatores, mas principalmente do que comemos. Tudo o que fazemos, desde respirar, manter a temperatura adequada do corpo, correr uma maratona ou até resolver problemas matemáticos, tudo mesmo depende do combustível que o corpo absorve. Produtos alimentícios processados, refinados e concentrados podem ser o tipo errado de combustível. Mais cedo ou mais tarde, passamos a ver os efeitos negativos dessas escolhas. A máquina humana começa a falhar de várias maneiras. O sistema digestivo pode se tornar ineficaz, o coração pode ser sobrecarregado e os processos mentais podem se tornar confusos. Com o tempo, o uso continuado do combustível inadequado pode levar a doenças crônicas, reduzindo significativamente a qualidade e a expectativa de vida. Então, é essencial abastecer a máquina humana com o alimento ideal para manter o corpo funcionando e saudável. E eu me pergunto, desde quando será que os alimentos começaram a sofrer alteração que trouxeram piora da saúde da população? Com a Revolução Industrial ficou muito mais fácil, não é? A gente ter acesso a vários tipos de alimentos e uma variedade, não é, de alimentos que contém mais aditivos, mais gorduras, mais sal, mais corantes, não é? E com isso vem o advento das doenças crônicas que a gente fala. Então vem síndrome metabólica, mais tipos de câncer, mais obesidade, porque esses alimentos que vão nas prateleiras, eles têm muito mais calorias, né? Eles estão muito mais ricos em não nutrientes, fatores nutricionais que a gente vê nos alimentos da terra. Eles vêm recheados, não é, de gordura e coisas que vão satisfazer para poder vender mais. Isso facilita também para a dona de casa, né, que está muito corrida para o dia a dia, a procura por esses alimentos que são fáceis de serem preparados, porque já está quase que semi-pronto, não é? Mas eles não têm nutrientes, vitaminas, e acabou então aumentando o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças do coração, obesidade, câncer e diabetes tipo 2 principalmente. O cérebro, até os 8 anos de idade, a primeira infância, né, que a Ellen White já fala muito disso, nós não temos a capacidade de discernir
e racionalizar. Né? Quando você está vendo uma propaganda, por exemplo, a criança está vendo uma propaganda, ela não sabe discernir que aquilo ela está sendo influenciada, que aquilo não faz bem, e ela vai lá e compra. E hoje a gente tem estudos mostrando que por dia a criança tem uma exposição, por causa da internet, o videogame e tal, a mais de 3.000 publicidades por dia. E aí, imagina, né, a compulsão que ela adquire, porque nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, por exemplo, que 3% só dessas publicidades tem a ver com o tipo de alimentação saudável. Porque assim como a criança tem mais tendência a consumir produtos, né, se aparece na publicidade alimentos como fast foods, frituras, salgadinhos, ela vai lá e compra. Mas se aparecesse mais brócolis, alface, maçã, ela consumiria mais. Mas nem 3% da publicidade tem a ver com alimentação saudável. E o adolescente, principalmente, não é? Ele consome muito mais esse tipo de alimento, junk food, que a gente chama o fast food, porque eles são alimentos que atuam no sistema de recompensa. E nessa faixa etária, o nosso cérebro está muito vulnerável à recompensa. Né? Então a gente precisa de mais dopamina, o sistema dopaminérgico que a gente fala. E os alimentos com excesso de gordura, excesso de açúcar, vão diretamente acionar esse sistema de recompensa. Então por isso que a gente já vê, o cérebro já está mais vulnerável. A indústria cria esses produtos exatamente para criar aqueles dependentes químicos que vão ser consumidores para o resto da vida, né? Porque quanto mais cedo a indústria pegar esse cérebro, mais tempo ela vai vender. Aconteceu que é aquilo que eu falei, né? Na Revolução Industrial lá começou, a gente tinha uma desnutrição até o século XIX por falta de variedades. Aí foi passando para a década de 80, que foi a década que começou no século XX com aquele negócio do equilíbrio, vamos comer equilibradamente. E hoje a gente está no momento de excessos, não é? E esses excessos, então, faz com que a gente tenha mais, queira estudar um pouco mais sobre o alimento, como prepara, inclusive. Mas, inclusive, nessa parte do vegetarianismo, que a gente já sabe, que tem os antioxidantes, os tipos de nutrientes que tem, da indústria de alimentos também entrar nessa parte. E aí acaba tendo o excesso também de aditivos químicos, de sódio, que então um alimento que era para ser mais saudável, ele foi, né, elaborado e mexido pela indústria e acaba deixando de ser saudável. Então o consumidor precisa ficar muito atento, né, de estar estudando como preparar aquele alimento que vai ser consumido de uma maneira prazerosa, mas ao mesmo tempo saudável. Então ele tem que saber desde como é a composição do alimento até como ele vai ser preparado, né? Como é que ele vai ser elaborado com as ervas e coisas mais naturais também, para não ter excesso de aditivos também que a indústria pode colocar para dar sabor, né, nesse alimento que não é bem preparado, né? Nosso alimento pode causar inflamação. Isso parece estranho, mas o nosso alimento naturalmente precisa ser queimado, e isso acontece em cada célula individual. E se você tem comida demais, ou supernutrição, ou alto nível de açúcar no sangue que pode vir de refrigerantes, ou outros tipos de alimentos adoçados que te dão muita energia, isso coloca muito açúcar nessa célula de uma só vez, e essa célula não consegue funcionar. Eliminar os subprodutos. E esses são chamados de radicais livres de superóxido. Cada célula gera radicais livres de superóxido no metabolismo. E esses são imediatamente eliminados ou destruídos por eliminadores dentro da célula. Mas se você ingerir o açúcar muito rápido e ele for metabolizado rapidamente, esses radicais livres avançam sobre os eliminadores e isso causa danos à célula e isso gera inflamação. Se nós temos uma alimentação, como essa alimentação moderna, rica em açúcar, em muita gordura, uma alimentação baseada em cereais refinados, produtos ultraprocessados, industrializados, né? Esses produtos feitos pela indústria, né? São vendidos aí nos supermercados. Essa alimentação, ela é inflamatória. É como se o corpo estivesse se expondo continuamente a algum tipo de toxina que deixa essa inflamação sempre ativa. E ela então vai causar uma série de problemas de saúde. Estou falando de doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer e até o câncer.
todos esses produtos industrializados e como eu falei, até produtos que nós achamos que é mais saudável. É saudável, da onde que ele está vindo, e nós acabamos pagando mais caro por aquele produto para ver se está vindo de uma fazenda, está vindo de um lugar que nós conhecemos, que não tem muito agrotóxico, nas feiras, né? Pegar aquele produto que vem mais limpo, né? E não vem, porque às vezes tu compra e tu não sabe de onde vem. E esses produtos como a carne, por que nós falamos para os nossos pacientes para evitar o tipo de carne? Porque é a mesma coisa, da onde que está vindo essa carne? Se 40% do meu frango é frango de verdade, o que é o resto? O que nós estamos consumindo? Então, tentar evitar qualquer esse tipo de comidas pró-inflamatórias ou comidas que talvez tenham o risco de ter algo mais e comer comidas mais como elas vieram para nós. Pegando a fruta do pé, a fruta da terra, é o que nós estamos recomendando para nossos pacientes, porque nós sabemos que essas frutas vêm de uma origem que nós sabemos da onde. E essas que você compra industrializadas no supermercado, de qualquer outro lugar, você não sabe de onde vem. Então, com certeza, são produtos pró-inflamatórios. Muito bem, essa foi a primeira parte do terceiro episódio do documentário A Máquina Humana. Amanhã a gente vai acompanhar a segunda parte, então eu quero convidar você para ficar ligadinho aqui no Vida e Saúde. Só que, Dr. Luiz, se você aí de casa e Dr. Luiz também quiser assistir e compartilhar este episódio e os 2 primeiros também, você pode acessar tudo pelo youtube.com/novotempo. Tá bom? Então é youtube.com/novotempo. E, doutor Luiz, realmente, não dá para falar de saúde integral sem focar um pouco mais na alimentação. Sim, Teru, é o combustível principal. A gente pode falar que o ar é combustível, né? Que a água que a gente ingere também é combustível, mas a alimentação é o que nos dá energia. Imagina você comprar um carro a gasolina e abastecer com óleo diesel. O que você acha que vai acontecer? Pois é isso que muita gente faz com o corpo. Foi criado para comer as frutas, verduras, legumes, todos esses vegetais maravilhosos. E aí a gente vai usar refrigerante, bolacha recheada, miojo, sorvete, esse monte de comida industrializada que não foi feita por Deus, foi feita numa indústria, por uma máquina. É claro que vai dar problema nessa máquina aqui, Teru. Então a gente precisa focar. E olha, a mudança ela não vai acontecer assim, eu vou dormir, vou acordar amanhã com vontade de mudar. A informação que a gente traz aqui no Vida e Saúde, esse convite de tantos especialistas, a pesquisa, tudo isso vai ajudando a gente a construir a ideia de que a gente precisa priorizar as nossas escolhas alimentares. Gente, seja antes mesmo de chegar, repetir de novo, antes mesmo de chegar na feira, no supermercado, onde a gente vai comprar o nosso alimento ou produzir. Essa escolha tem que ser feita antes. Essa decisão é muito importante, Teru, porque eu costumo dizer que o que entra no carrinho, entra no estômago. Depois que você foi ao mercado, comprou o alimento, ele está lá na sua casa, na sua geladeira, você não vai jogar fora, né? Você não vai desperdiçar. Então, o segredo está na escolha. Quando você for fazer compra, faz uma oração, pede, Senhor, você criou meu corpo, me ajude a escolher o melhor combustível para ele. Deus vai te dar a sabedoria e você vai fazer escolhas melhores. Deus vai trabalhar nas suas intenções. Bora para o intervalo, Dr. Luiz, que vamos trazer comida boa aqui nessa telinha, que é o antepasto de azeitonas do chefe Ricardo Fioravanti. Logo depois do intervalo, a gente mostra como fazer para você.